E acho que é interessante, porque às vezes a gente acha que se interessa por alguém instintivamente, e a teoria do apego explica como a gente se vincula com as pessoas, né? Que isso se baseia lá na nossa relação com os nossos cuidadores, é isso? Explica pra gente um pouquinho o que que é essa teoria do apego. Apego é uma tradução ruim do inglês attachment, que quer dizer vínculo. É uma teoria que tenta explicar como nós nos vinculamos às pessoas que são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Então, o apego, ele é uma busca de proximidade das pessoas que nos acalmam. De alguma maneira, o que a gente busca na vinculação com as pessoas é diminuir a angústia. Existir é uma coisa que angustia. Nós vivemos a angústia desde o momento em que a gente nasce. Nascer já é angustiante. Estava o bebê lá quentinho, no útero, de boaça, né? Tinha tudo que ele precisava lá, de repente começa um saculejo, um terremoto, e vup, ele nasce. Ele tem que conviver com um monte de coisa, ele tem que se acostumar com luz, som, cor, intensidade de luz e sombra. Bolsonaro, ele tem que acostumar com muita coisa difícil na vida. E tem umas coisas que são assim, uma treva para ele acostumar, coitado. Então, a experiência, né, da angústia que o bebê vive desde o início da vida, desde o momento zero da vida, faz com que ele busque alguém para confortá-lo. Nós fazemos essa conexão entre um que está precisando de apoio e um que vem ajudar. E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai percebendo que algumas pessoas fazem essa tarefa melhor do que outras, né? Algumas pessoas nos acalentam melhor, entendem melhor do que a gente precisa, respondem do jeito melhor que a gente acha, né? E isso, então, tem a ver com uma conexão entre o que eu peço e como a outra pessoa responde. Digamos assim, o apego nível ouro, assim, né? O que todo mundo quer para si, para o filho, para o companheiro, para a companheira, né? É o apego seguro. O que é o apego seguro? É um tipo de vínculo em que eu tenho certeza de que eu vou para o mundo, eu me afasto dessa pessoa, eu vou para o mundo, se eu viver uma angústia lá, eu posso voltar, que essa pessoa vai estar esperando por mim. A gente consegue essa sensação a partir da relação com a mãe, né? Tem duas pessoas no mundo inteiro que são seguras. O apego que a gente chama de inseguro é quando, desde lá na infância, o bebê não tem certeza que a mãe vai estar por ele. Isso não tem a ver com culpa da mãe, responsabilidade. Não estamos aqui para fazer culpabilização e satanização de nenhuma postura materna. Mas a vida, às vezes, tem os seus percalços e até as suas crueldades, né? Por exemplo, você pensa assim, em termos brasileiros, né? Uma mulher preta que é empregada doméstica e precisa deixar os filhos dela sendo cuidados por uma outra mulher. Ela cuida dos filhos de uma mulher branca, de classe média, e ela desenvolve apego seguro com os filhos dessa mulher, ela é figura de referência para os filhos dessa mulher, mas em relação aos filhos dela, ela não vive essa mesma experiência. Porque na hora que os filhos dela se angustiam, ela não está lá do lado. Então, a gente não pode culpabilizar essa mulher, porque isso é responsabilidade de uma desigualdade de um tecido social que a gente vive. Tem dois tipos de apego inseguro. O ambivalente é aquele em que horas a mãe responde, horas a mãe não responde, horas a mãe está muito tranquila na resposta, hora ela está irada, ora ela está entristecida, então ela tem uma oscilação de humor muito grande na relação com esse bebê. E isso vai deixando esse bebê com muita insegurança sobre com o que ele pode contar na relação com essa mãe, né? O outro tipo, esse é o apego inseguro ambivalente. O apego inseguro esquivo é quando o bebê desiste da mãe. Isso é muito triste, né? Porque ele está sempre esperando que a mãe não esteja. E aí ele desenvolve uma falsa independência, ele dá um gelo na mãe na hora que ela volta. Ele dá um gelo na mãe,
do tipo, não preciso de você. Mas é uma falsa independência. O que é isso? Ele abandona para não ser abandonado, né? É uma defesa que ele vai construir. Ouvindo você falar, eu fiquei pensando um pouco em tendências, até nessas relações que a gente tem com os nossos parceiros amorosos. Esse inseguro esquivo, né, que você falou que é um falso independente. A gente sente que hoje você ser independente, um solteiro bem resolvido, é um valor, né? É quase assim, não, tudo bem, eu não preciso de ninguém. Isso tem feito com que a gente cresça mais pessoas esquivas? E a gente leu também que os esquivos, às vezes, são pessoas que foram cuidadas por pessoas que estavam fisicamente presentes, mas emocionalmente distantes. E o que a gente vê é que muitas vezes nos vínculos com os crushes acontece isso. Então você está saindo com alguém e você não consegue pegar aquilo. Nós estamos vivendo uma época em Seguro Esquiva em que a pessoa típica desta época é uma pessoa que se interessa mais por esse tipo de relacionamento. Por que isso está acontecendo? O individualismo da nossa época faz eu ter mais dificuldade de construir um nós. Porque para fazer um projeto de casal, eu não posso entrar só com os meus desejos e as minhas necessidades e as minhas vontades. Eu tenho que fazer um processo de coesão ali mínima, e eu preciso negociar os padrões de tudo. Então, quanto mais individualista eu estiver na minha vida, mais dificuldade eu vou ter de construir esse nós. Então, uma das formas de eu existir nessa época é viver relações mais fluidas. Isso não é necessariamente um problema. Se a gente falar que as relações mais fluidas, as relações, os amores líquidos, eles são um problema, a gente está fazendo um apontamento moralista. Tá? Eu seria aqui um padre dizendo que a família é o bem maior da sociedade brasileira e que o Tinder é uma coisa do demônio. Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando é que, embora nós vivamos agora a liberdade de construir essas relações mais fluidas, nós também temos o desejo de construir relações mais profundas. É que fica muito difícil saber como cruzar essa ponte, né, do encontro fortuito para uma relação que pode começar a se aprofundar enquanto vínculo, né? Então, sim, nós estamos muito mais esquivos no comportamento, mas eu não acho que o sentimento acompanha o comportamento. Eu acho que o nosso sentimento, nosso desejo flamejante mesmo, ainda é de amor romântico. E esse que é o nó na nossa cabeça, porque a gente vive esse amor fluido, mas o nosso desejo é de amor romântico. A gente ainda suspira indo ver o Titanic no cinema, entende? Então, por que a gente fica tão fascinado com aquela relação ali? Tem um pedaço nosso que deseja viver aquela eternização daquele vinho. Então, o esquivo, esse jeito esquivo de levar a vida, ele tem uma vantagem que é você conseguir se satisfazer com relacionamentos mais fluidos, mais leves, do ponto de vista da densidade da relação, da profundidade do vínculo. Isso é uma vantagem, né? E você consegue se sentir bem em espaços em que você não precisa estar muito íntimo das pessoas. O esquivo tem essa capacidade de se sentir bem. O ambivalente não, coitado. O ambivalente é cores de Almodóvar, como eu estava dizendo. Assim, ele tem que estar sempre num ambiente assim de muita cor, de muita intensidade. Então, o esquivo, ele vive essa possibilidade, mas ele sofre porque ele também quer se entregar ao amor, mas ele tem medo de se entregar ao amor e ser abandonado na próxima esquina, que é o que ele sentiu lá atrás, entendeu? Então, ele vive esse medo aí. Então, por exemplo, os rolos, aí, vamos pensar assim, duas pessoas esquivas. É a treva, minha gente. Porque você nunca sabe quem é que vai dar o primeiro passo. Você nunca sabe como é que você vai sugerir o próximo passo
sem que você tenha medo do abandono. Nesse caso, o medo do abandono, na nossa época, tá muito sutil, assim, porque ele se reveste, por exemplo, do medo de parecer careta. O esquivo tem uma fantasia de que se ele se calar, ele não se expõe. Só que todo ato humano é um ato de comunicação. A gente tem mensagens no silêncio, na ausência, entende? Então, a diferença é que a palavra ela é uma mensagem mais nítida, mais precisa. Mas mesmo que a gente não diga com a palavra, a gente diz de outras formas. E o outro vai ler. Na falta da palavra, ele vai buscar o comportamento para ler você, de qualquer jeito, porque ele vai querer te entender. Então, na ausência da palavra, ele vai buscar alguma coisa e vai interpretar, às vezes até erroneamente, porque não escutou a palavra dita, né? Ele vai interpretar, assim, um exercício para a gente fazer o tempo todo, em qualquer tipo de relacionamento, do mais temporário ao mais longevo, a gente poder se dar o direito de falar do que sente. Então, eu acho que isso se resolve quando a gente cria uma cultura do direito de falar. Porque quando você tem uma cultura, por exemplo, essa cultura agora do Tinder, né? Essa cultura do Tinder, ela tem um certo tabu de falar de si. Então, é problemático, porque a gente saiu de uma caixa para entrar na outra, né? A gente precisa de sair dessa caixa aí, desse armário. As emoções é que foram para o armário, percebe? Nesse jeito da gente se relacionar, né? Então, eu acho que é bom para todo mundo a gente poder falar. As mulheres, elas são naturalmente mais inseguras ambivalentes? E o que isso significa? Porque a gente também leu que acaba que o grande match dos diabos também é que você tem um inseguro ambivalente com um inseguro esquivo. Esse é o encontro mais comum? Por que dá errado? Conta pra gente. Olha, esse é o encontro mais comum. 11 entre 10 casais que buscam terapia são assim, um ambivalente com o esquivo. Porque o esquivo, ele quer intensidade. Ele não se satisfaz com o distanciamento que ele mesmo constrói. E o ambivalente, ele é intenso. Então, ele seduz o esquivo. O ambivalente, ele não aguenta duas pessoas igual a ele, não. No geral, né? Tem, às vezes, casal com dois ambivalentes, mas é muito fogo, assim. Às vezes, esse casal termina mais rápido do que eles gostariam, do que a paciência deles tolera, né? Como é que é o ambivalente, um pouquinho, pra gente, que a gente falou bastante do esquivo, para a gente o ambivalente, eu vou dizer como é que é o casamento do ambivalente com o esquivo. O ambivalente chega para o esquivo e fala assim, escuta, quero conversar com você. Aí o esquivo fala, ai meu Deus, socorro. Aí o ambivalente fala assim, não, calma, eu só quero te contar, porque assim, olha, eu estou me entregando na relação, eu me coloco o tempo inteiro, eu estou aqui inteira para você, e eu sinto que você está com a mala na porta, e eu queria entender se é isso mesmo. O esquivo fala assim, mas pelo amor de Deus, vamos viver a vida a gente vive um dia depois do outro, não precisa dessa intensidade toda, dessa angústia toda, calma, é um dia de cada vez, está tudo bem. Aí o esquivo, ele fica um pouco de saco cheio desse papo. Ele dá um passo a mais para trás. Ai. O ambivalente fica mais angustiado, porque ele fica, ai meu Deus do céu, eu falei, agora eu estou percebendo que ele está mais distante. Meu Deus do céu, aí o ambivalente, ele vai mais se esgueirando, assim, fazendo uma linha semi-esquivo, assim. Ah, não, vamos só ficar de boa, tá tudo ótimo e tal. Aí o esquivo dá um passinho para frente. Aí o ambivalente, ai, que bom que você se aproximou, que coisa boa, eu tô tão feliz, sei o quê. Aí o esquivo fala, puta merda, que grude, socorro. E aí ele dá um passo para trás. Então eles ficam o tempo inteiro nesse jogo de proximidade, distanciamento, que é muito trabalhoso. Mas esse casal ambivalente com esquivo, ele é um casal que eles podem dar muito certo, porque, na real,
o que a gente precisa ajudar esse casal? É transformar uma complementaridade patológica numa complementaridade possível, porque um tem o que o outro precisa também, porque essa leveza que o esquivo tem, o ambivalente morre de vontade de sentir. Ele morre de vontade de viver um amor que não tenha que ter essa temperatura toda. Porque é Isso! exaustivo. Tem uma música do Djavan que a Gal Costa cantava, que eu amo. Tá difícil ser eu sem reclamar de tudo. Para mim, essa é a música do ambivalente. Entendeu? Porque às vezes ele se cansa da própria intensidade. Então o esquivo, ele oferta esse porto seguro, assim, vamos ficar aqui, só nós, só leveza, eu estou precisando descansar de mim e das minhas emoções, né? E o esquivo, ele sente essa falta. Às vezes a música do esquivo é socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar, nem para rir. Então, eles têm uma vontade de construir ali uma coisa boa, né, entre eles. E tem muitos casais que funcionam assim que dão certo. A gente precisa assumir que os relacionamentos podem ser esses lugares de aprendizagem. Se a gente vê o relacionamento só como um lugar assim, hedonista, de busca do prazer, a gente não cresce. Porque aí, se a gente tiver uma relação só hedonista com o relacionamento, a gente vai ter só as relações mais fortuitas, mais breves. Agora, se a gente quiser crescer mesmo, né, afetivamente no relacionamento, a gente vai ter que transcender essas regiões mais só de prazer, porque aprender a se relacionar dá muito trabalho. Tô ouvindo falar, eu também fico pensando que às vezes a gente coloca esses outros vínculos como se eles fossem numa escala menor, né? Assim, é meu prêmio de consolação, já que eu não tenho um vínculo saudável com um par romântico. E às vezes a gente exercitar vínculos seguros com professores, com amigos, com cultura, vai nos deixar mais seguros, né? A gente pelo menos sabe o que a gente pode merecer. Então, por exemplo, o que está rolando com as mulheres, né? Quando você tem um movimento dizendo assim, você não merece se contentar com qualquer boy lixo, por exemplo, ok? Ela está dizendo, né? Esse discurso está dizendo para as mulheres o seguinte: existem relacionamentos que têm o potencial de te dar segurança emocional e não de te deixar inseguro, né? O apego seguro, ele é o tipo de vínculo que te oferta segurança emocional. Não é uma coisa assim muito esplendorosa e idílica, inatingível ser apego seguro para alguém. Basta você não dizer que o sofrimento da pessoa é mimimi, basta você não julgar a pessoa antes de escutar e até compreender o que ela está querendo te dizer. Se você não entende e ainda está julgando, escuta mais um pouco até você falar assim, estou entendendo por que ela se sente dessa forma. Né? Então, ter curiosidade pelo outro, ter vontade de conhecer o que a pessoa está sentindo naquele momento, né? Por que aquele sofrimento está doendo tanto nela, mesmo que te estranhe. Você se coloca no lugar dela e no lugar dela você não sofreria tanto. Mas não é esse o lugar do apego seguro. O apego seguro é ter curiosidade pelo outro, se disponibilizar para escutar, né? Então não é uma coisa muito extraordinária, mas é cada vez mais rara, né? Porque nós vivemos uma sociedade muito veloz em que as pessoas não têm mais tempo para escutar assim as outras, né? Se nós estamos num tempo de 140 caracteres de Twitter, para mim isso é uma metáfora assim, de quanto tempo a gente tem para cada mensagem humana, sabe? Para a gente conseguir se sentir seguro, a gente precisa de ter gente que nos oferta esse sentido de segurança. Então, o ato número 0 da transição de um apego inseguro para o seguro é normalmente você fazer uma faxina na sua rede de afetos, porque você certamente tem gente ali que te coloca para baixo, que te desqualifica, que não te faça sentir uma pessoa digna de ser apoiada nos momentos que você entra em crise, né? O que você precisa é de, na hora em que você se angustiar, você ser recebido como uma pessoa que merece ser escutada
e que legitima o seu sofrimento. Você tem pessoas desse tipo à sua volta? Sim, não. Tipo um fluxograma. Se não tem, vamos construir mais rede. Vamos pensar em mais pessoas. Você merece conhecer pessoas desse tipo. E o apego seguro está relacionado à esperança no humano. Quando a gente é acolhido, né, a gente tem esperança de acolher e ser acolhido. Por isso é que é tão importante isso nos primeiros anos de vida, né? Quando a gente pode fazer isso com uma criança, isso é muito importante, porque isso gera na criança a tranquilidade dela poder encontrar pessoas que vão lidar bem com ela. Mas eu deixaria uma dica assim, para as pessoas. Pensando que você não tem problema para pedir ajuda, tá? Quais são as pessoas que você procuraria diante das várias crises que você viveu, por exemplo, no último ano de pandemia? Né? No momento em que você teve medo de se contaminar, medo de morrer, medo de alguém próximo de você morrer, em que você teve medo em relação ao seu trabalho, em que você se sentiu muito sozinho porque o date lá te deu um toco e você não sabia como lidar com aquilo. Quem são as pessoas que você com quem você se sente melhor para falar dessas coisas, né? Quando eu falo assim, gente, me parece tão óbvio, mas tem alguma coisa na nossa cultura que não deixa isso tão claro, né? Que a gente tem o direito de ter esse acesso, que a gente tem o direito de escolher essas pessoas. A nossa cultura ainda é muito judaico-cristã, muito careta nesse sentido, assim, de que a gente, por exemplo, que a gente tem que achar a família a base de tudo. Eu acho essa frase horrorosa. Eu acho que a família não é base de tudo. A família é uma das bases da vida. Mas dizer que a família é a base de tudo, e a pessoa que não é aceita pela família, ela não tem nada, então, né? Então, a família é uma das bases, mas a comunidade é um mundo de gente que te dá a oferta de você poder escolher as pessoas para trazer para a sua vida, sabe? A teoria do apego chama isso de base segura. É quando você vive uma relação que te dá chão, sabe? O seu chão que antes estava erodido, que você estava num buraco, assim, tem algumas relações que constroem o chão para você, sabe, continuar. E é muito bonito ouvir, Alexandre, você falar isso, porque acho que isso conecta muito com o que a gente quer fazer no mundo. Então, assim, sintam-se acolhidos, sintam-se ouvidos, que esse seja sempre um canal de troca, de evolução e de segurança. É esse tipo de vinculação segura que transforma as pessoas.